pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Para você que ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, já se inscreva, deixa seu like, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ter essa conscientização. E para vocês que já me seguem aqui já há um tempo, muito obrigada, continuem firmes e fortes aí, porque juntos nós vamos chegar lá. E outra coisa que eu quero falar para vocês, até quando vocês vão esperar, hein? Para vir participar da imersão Curando Feridas Emocionais. Vamos curar isso daí? Vamos tratar essas feridas para que nós, todos, não fiquemos mais tempo perdido na vida, perto de pessoas assim, convivendo com pessoas com esse transtorno por muito tempo, diante de toxicidade. Vamos curar nossas feridas para que a gente possa viver o propósito maior de Deus. Entende? E se libertar dessas prisões que os narcisistas, as narcisistas tentaram nos colocar. Chega, né? Vamos dar um ponto final nisso e começar uma nova história? Então eu convido vocês a darem esse passo. Não desista de você. Você pode pensar, já tentei de tudo, nada adianta. É um processo, gente. Deus vai agindo em cada um desses momentos que você se permite estar buscando. Porque é sobre nós e Deus. E Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa dedicação, Ele sabe das intenções dos corações. Vamos então ao relato de hoje. Gente do céu, eu amo relatos, eu amo. E eu sei que vocês também. Vamos começar aqui, ela diz assim: Olá, Cris, bom dia. Meu nome é... Aí eu vou falar um outro nome, deixa eu ver como eu vou chamá-la. Meu nome é Sabrine, vou chamá-la de Sabrine. E gostaria de compartilhar a minha história com você. Há aproximadamente 47 dias saí de um abismo. Yes! Um relacionamento que até umas 2 semanas atrás, antes de assistir os seus vídeos, jamais imaginei em minha vida que estava passando. Olha isso, gente do céu. Voltando, rebobina. Aproximadamente 47 dias saí de um abismo, um relacionamento que até umas 2 semanas atrás, as 2 semanas antes de assistir os seus vídeos, jamais imaginei na minha vida que estava passando por um relacionamento assim, abusivo, que existiam os narcisistas. Sabe o que é isso? Deus purinho, trazendo revelação para libertar você. Ai, eu fico tão feliz com esses testemunhos, porque eu sei que vai ser bênção para quem está aqui acompanhando e quem virá ainda assistir. Meu Deus, como é aterrorizante assistir seus vídeos e ver que foi exatamente tudo que eu vivi, todas as etapas como se fosse algo planejado e cogitado, sem pôr e sem tirar. É desse jeito, as pessoas mandam aqui os relatos e daí depois me mandam mensagem falando: Cris, parecia que estava lendo a minha história de vida. Como pode? É a cartilha das trevas que eles seguem, que elas seguem. É o passo a passo das trevas. Deus é mais. Olha isso. E ela continua. Há 8 anos atrás me converti, aceitei a Jesus e me batizei em uma igreja evangélica. Logo em seguida comecei a conhecer pessoas novas devido ao ministério que congrego ser grande e ter várias igrejas. Eu não entendi se foi há uns 4 ou 5 meses só que ela conheceu ele ou se foi quando ela entrou na igreja. Que ela falou, há 8 anos atrás me converti, aceitei Jesus e me batizei em uma igreja evangélica. Logo em seguida comecei a conhecer pessoas novas devido ao ministério que congrego ser grande e ter várias igrejas. Não me recordo ao certo quando, mais uns 4 a 5 meses, conheci um monstro que me destruiria. Vamos ver, porque eu não li ainda o relato também, tá? Não sei se foi 4 ou 5 meses só, ou se foi depois que ela entrou na igreja, logo depois, uns 4, 5 meses, conheceu o traste. E ela continua, sem perda de tempo, logo tentou aproximações comigo, eu já logo achei estranho e não dei muita abertura. Devido ter saído de um relacionamento super tóxico com o pai da minha filha e ainda muito machucada com tudo. Olha aí, vai um atrás do outro, Sai um, entra outro. O tempo foi passando e ele não desistia até que havia me feito um convite de participar de um evento na igreja dele. E acabei na ingenuidade passando meu número de telefone. Ai. Era só o que ele precisava. Eu era sozinha com a minha menina e mesmo estando na igreja, já há algum tempo não tinha ninguém que pudesse confiar. Sempre passando por situações difíceis, lutas que todos temos. Sempre fui muito emotiva, sensível, me abria muito com ele em tudo o que acontecia e ele sempre me ajudava em oração.
Ele é 22 anos mais velho que eu. E eu sempre o via como um amigo. O tempo foi passando e logo nesse primeiro início, não me lembro o que aconteceu, mas fiquei extremamente chateada com ele e parei de conversar. O ignorei completamente. Ai, mas eu fiquei curiosa aqui. Como que foi algo extremamente chateada que você ficou e você não lembra? Às vezes acontece, né, de esquecer mesmo. A memória da gente apaga algumas coisas. Ok. Olha aqui quantos pontos fortes. 22 anos mais velho que ela. E eu creio que ele é pastor, hein? Vamos ver. A igreja dele, orando por ela. E ela via ele como um amigo. Contava toda a vida pra ele. Ok. E ela diz: só fiz a besteira de o manter em meus contatos e redes sociais. Embora não havíamos tido nada, o tempo passou e ele continuou existindo em minha vida como uma pessoa qualquer conhecida por exatos 5 anos. Ah, então foi isso aí, gente, ó. Ela entrou na igreja e aí depois de uns 4, 5 meses que ela estava na igreja, ela conheceu ele. Daí aconteceu logo isso de início, ela completou lá, bloqueou, né? Completou não, fez o serviço completo, bloqueou. Só que não, porque deixou nas redes sociais. É só o que ele precisava. Deixou ali nas redes sociais abertos, contatos dele também. E aí foi assim durante 5 anos. Ela falou exatos 5 anos. Em 2021, havia me relacionado com um rapaz da igreja. Estávamos orando e com o casamento marcado. Uau! E dentro desse período ele reapareceu. Sempre comentando em minhas fotos, curtia tudo que postava, sempre mandava mensagens comentando quando postava no status do WhatsApp, que estava linda e etc. Quando foi aproximando o dia do casamento, acabei terminando com esse rapaz. Era uma pessoa muito desequilibrada, agressiva, descontrolada. Olha aí, mais um, gente, não para não. É só quando a gente trata as feridas, que aí para. E ela diz, e só me mostrou quem era após o casamento estar marcado. Como somos evangélicos, nossos namoros são sem nenhum tipo de relação sexual, apenas oração. Então foi a partir daí que ele se aproximou. Apesar de tudo, não terminei com o meu noivo porque eu queria, mas sim pelo fato de ver que não daria certo. Havia tido revelações de Deus que o casamento não daria certo, sofri muito, estava muito fragilizada e para completar, uma pessoa que eu amava e considerava muito, simplesmente se virou contra mim. Meu Deus, estava sem chão. Conhecia ela há mais de 10 anos, tinha uma consideração gigante e se virou contra mim por pura inveja. Não foi fácil, fiquei destruída. Aí eu já paro. Olha aí. Isso aqui eu já te falo, é codependência pura. Codependência gritando, né? Gritante. É isso mesmo. É namorado, aí vem outro, é amiga, é chefe, é na escola, é no trabalho, é em tudo quanto é lado, porque eles farejam empatia, Aí falou, essa aí é um prato cheio. E aí a amiga das trevas no meio também dessa história. É muito bom você relatar isso, porque a gente sabe, né, que quando tem a codependência estamos rodeados de narcisistas. Depois que Deus revela, aí muda. Olha aí, conhecia ela há mais de 10 anos, tinha muita consideração por ela, mas ela se virou contra ela, né, contra você, por inveja. É desse jeito, narcisistaça. E aí continua. Com isso, ele já tinha se aproximado de mim novamente e eu, me sentindo sozinha, me abri com ele, pedi a oração. Pensava que podia confiar nele, pois ele era um pastor homem de Deus, não falei? Pastor homem de Deus, só que não é nem pastor e muito menos homem de Deus, né? Fingia ser anjo de luz, lobo disfarçado de ovelha. Olha lá, jamais imaginei que seria capaz de fazer algum mal a mim. Após 1 ano e alguns meses do término do noivado, já era extremamente ligada a ele. Me mandava mensagens todos os dias, assim que acordava, de bom dia e sempre com lindas palavras de oração. Sempre me perguntava como estava, me ligava para saber se havia chegado em casa. Demonstrava que eu era especial para ele e com isso me sentia protegida. Ele pegou você nessa brecha. E vou falar uma coisa aqui também interessante. Por ele ser 22 anos mais velho que você não falou muito da tua infância, né? Mas provavelmente já vem de um pai aí, hein? Uma falta de um pai.
Acontece muito quando mulheres se relacionam com homens mais velhos. É como buscando esse pai, né, que não teve a proteção, inclusive. Olha lá. E ela diz: com o passar do tempo, já sem amigos e só tinha ele em minha vida, comecei a frequentar a casa dele por não ter ninguém para sair e nem com quem ir. E com isso acabei cometendo o maior erro da minha vida, me entreguei a ele. Já estava há mais de 6 anos sozinha, sem ninguém. Não consegui evitar, já estava presa. É desse jeito. Dormimos juntos e foi maravilhoso. Meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, tá? Repreendido em nome de Jesus. Lembra disso, não? Ninguém nunca conseguiu me fazer sentir o que havia sentido com ele aquela noite. Comecei a me sentir super mal, pois éramos cristãos e estávamos agindo de forma errada. Ele é divorciado há mais de 28 anos e eu nunca me casei. A segunda vez que ficamos, eu o abracei toda carinhosa, já apaixonada, e o perguntei se ele me amava. E ele, mais do que depressa, levantou e saiu de perto de mim. Eita, não tem como não levantar a bandeira. Eita, bandeira vermelha! Sinal total de alerta. Disse que se eu continuasse, que iria embora. E eu não entendi. Tipo assim, você vai continuar com essa melação aí? Perguntando se eu te amo? Eu vou embora. Eu não entendi, fiquei confusa na hora. Achei que fosse por toda a situação que vivíamos, sei lá. E ainda me senti mal, mas logo pensei, ele sempre fez tudo por mim, sempre se preocupando, sendo prestativo, e ignorei o que havia feito. É desse jeito, gente do céu. Esse relato tá bom, hein? Olha só, é desse jeito que eles fazem. Abrem todas as portas, você é a mulher da vida deles, é pro resto da vida, é pra eternidade. Aí de repente eles mudam da água pro vinho. Cadê aquele homem que falou que eu sou... E isso faz com que você se abra total. Porque você sente segurança ali. Poxa, ele tá assumindo o compromisso. É pra eternidade. Aí você já se sente mesmo a mulher da vida, né? A escolhida dele. Pronto. Aí uma vez que você está lá, ó, na palma da mãozinha deles, aí vem os tapas na cara. Vem o empurrão do pedestal. Acabou-se o que era doce, porque na verdade nunca foi. A amargura é o que existe nesses seres, né? Seres cheios de ódios, de querer se vingar do mundo. Por quê? Porque não perdoam, né? Enfim, aí você já vendo ali, sem ter a revelação de Deus para saber que você estava lidando com o ser das trevas, ficou confusa, lógico, qualquer um fica. E aí, olha só, vamos lá, que eu tô amando esse relato. Com o passar dos dias, estava cada vez mais apaixonada, era o homem dos meus sonhos, mesmo que nosso relacionamento era escondido, pois ninguém podia saber. E ele sempre dizia que não queria se casar novamente. Eu já estava presa, não conseguia sair dessa situação. No fundo, acreditava que ele iria mudar de ideia e que ficaríamos juntos. Eu já tô achando que ele ainda é casado, hein? Gente, isso aqui tá estranho, hein? Vocês não estão percebendo? Eu acho que ele ainda é casado. Por que que não podia mostrar pra ninguém que vocês estavam juntos? Muito estranho. E no fundo ela acreditava que ele iria mudar de ideia e que ficariam juntos. Com o tempo ele começou a ficar estranho comigo e eu não entendia. Isso me machucava tanto. Passávamos todos os finais de semana juntos, ou na minha casa ou na dele. Tinha vezes que ele não falava o que iria fazer e eu já ficava desesperada. E com medo também, pois não queria demonstrar que estava sendo pegajosa. É desse jeito. Mas não tinha jeito, já estava sozinha sem ele, sem amigos e como se eu precisasse dele em todo o tempo para tudo que fazia em minha vida. Dependência total. Ele condicionou você a ficar assim, tá? E agora você aí sentindo inadequada. É só Deus na causa. Sempre fui uma pessoa muito determinada e com princípios, não entendia o porquê me permiti vivenciar tudo isso. Com o passar do tempo, os maus tratos foram aumentando, ele me ignorava completamente. Por diversas vezes mandava mensagens para ele contando algo que havia acontecido, áudio de 5 a 7 minutos, como sempre fazíamos antes, e ele simplesmente visualizava e não me respondia. Fato. Narcisistas são assim mesmo, e é de propósito para dar rejeição e depois você ficar confusa. E quando me respondia era algo totalmente nada a ver com o que tinha dito. Sempre mandava algo falando dele,
como se eu não importasse mais para ele. Não visualizava mais minhas postagens e nem curtia nada. Aquilo me entristeceu demais. Eu estava tão cega e iludida que não percebi o egoísmo dele e como era invejoso. Nunca ficava feliz com nada que eu adquiria ou ganhava. Sempre fazia questão de me fazer sentir péssima em meus aniversários ou quando estava feliz e entusiasmada com algo. Desse jeito. Misóginos. Uma vez minha família havia organizado uma festa surpresa e ele estava lá. Fiquei maravilhada, pois amo comemorações. Todos me parabenizaram e me presentearam, menos ele. Em outra oportunidade, eu questionei por que não havia me dado presente e ele sabia como eu amava presentear as pessoas e ganhar presentes, mas teve a coragem de me dizer que orava muito por mim e que era o suficiente. Me senti tão mal, sempre o presenteava, fazia questão de comprar bolo nos aniversários dele. Toda vez que me entristecia com algo sempre muito frio em relação a tudo que eu gostava, bem diferente do início, onde ele sempre demonstrou interesse por tudo que se relacionava a mim. Por diversas vezes me fez sentir mal com algo que sonhava ou desejava, sempre desdenhando tudo que eu desejava e sempre fazia um jeito de esfregar na minha cara alguém que teve a oportunidade de ter algo que eu queria, como se eu não fosse conseguir. Como isso doía. Infeliz, mais um infeliz aí, gente. Teve uma vez que eu estava apertada financeiramente e ele, vendo meu desespero e preocupação, teve coragem de me ligar, perguntar se havia conseguido pagar a conta e eu disse que não. Ele ficou em silêncio no telefone e disse que Deus iria me ajudar. Aquilo me doeu tanto, pois ele não tinha nenhum compromisso financeiro e ganhava super bem e sempre foi pão duro. Não conseguia falar, o ignorava e não o respondia por dias. Cheguei a bloquear no telefone e o WhatsApp e sempre com a intenção de acabar de vez com tudo isso. Orava a Deus desesperadamente, arrependida, muito mal com tudo, mas ele sempre arrumava um jeito de se aproximar de mim e eu, por não entender e saber o que estava acontecendo, o perdoava e voltava, achando que iria ter de volta aquele homem incrível que eu pensava que me amava. Depois de tantas decepções, com a alma sangrando, orei mais uma vez a Deus. Comecei a ter sonhos com ele me traindo. Quando contei, logo deu um jeito de se safar, dizendo que era o diabo querendo colocar divisão entre a gente. Ele mesmo, né? O diabinho. Pois ele orava muito por mim e eu não tinha ninguém que me ajudaria assim como ele. Ele falava como se eu não o tivesse, ficaria desprotegida e isso me destruía por dentro, pois no fundo sentia que era Deus me alertando, até que os sonhos e visões começaram a ser constantes. Em dezembro de 2023, ele havia me mandado uma mensagem no domingo à tarde dizendo que iria pregar em uma igreja e eu estava em casa fazendo os preparativos de decorações para a festividade da minha igreja. Lembra aí, gente, ele é pastor, tá? Pastor das trevas, né? Um fajuto pastor que não é pastor coisa nenhuma. Assim que visualizei a mensagem, eu respondi com um Deus te abençoe e um coração cor-de-rosa. Nisso eu já estava muito desconfiada dele e comecei a tirar o meu visto por último, para visualizar o último horário que ele havia entrado. E vi que por 2 vezes ele estava online e não abriu a minha mensagem e aquilo me machucou tanto. Olha aqui, tem aí feridas, tá? De rejeição que você precisa tratar. Não sei se você já está inscrita na imersão Curando Feridas Emocionais, mas isso vai te ajudar muito, viu? Muito mesmo. Vamos ver. Eu acho que ela não está mais com ele, mas assim, para evitar os próximos. Depois de um tempo, ele só curtiu a mensagem que eu havia enviado. É assim mesmo, só depois de um tempo. Para você ficar confusa, para você se sentir rejeitada mesmo. Como eu já estava desconfiada, fiquei monitorando ele, toda hora visualizava o último horário que ele tinha entrado. Meu Deus, como era agoniante. Todas as vezes que entrava e eu via online simplesmente me ignorando e eu sem entender. Como poderia ter um outro alguém se ele estava comigo o tempo todo? Por mensagens, ligações, enviava fotos de onde estava, até que ele me ligou dizendo que estava chegando. Nisso, já tinha visto ele online por aproximadamente 5 minutos, em um horário que era para ele estar no altar pregando. Depois que saiu da igreja até chegar em minha casa, entrou no WhatsApp umas 4 ou 5 vezes. Com isso, não tive dúvidas que ele estaria conversando com alguém. Olha que ponto a gente chega, né? No seu caso aí, você já estava controladora, né?
checando tudo, e realmente isso é horrível, né? Mas por quê? Você falou, meu, tem alguma coisa errada, eu vou descobrir. Espero que você tenha descoberto e tenha saído fora. Vamos chegar lá já já. Ok. Ele me ligou dizendo estar chegando. Quando vi que ele chegou no portão da minha casa, logo mandei uma mensagem para ele perguntando onde você está. Ele entrou, sentou no sofá. Quando vi que ele pegou o telefone, ele disse que ia responder uma pessoa que queria saber onde ele estava, rindo, brincando comigo. Não sabendo ele que havia feito de propósito para ver com quem ele estava conversando, e depressa, quando vi abrindo a mensagem, sentei perto dele e não teve como esconder. Eu vi um emoji de mãozinha de gratidão e um coração. Aquela hora tive a certeza que aqueles 5 minutos que eu vi online estava gravando áudio de oração para ela. Gente, é desse jeito. Não pude ver o nome nem a foto, e quando cheguei perto ele bloqueou o telefone e o tirou de perto de mim. Aquilo acabou comigo. De preto ele ficou branco, começou a disfarçar, teve a audácia de colocar a mão em minha cabeça e me perguntar se eu estava bem. Meu Deus, como dói ver tamanha maldade. Não suportei o que tinha visto, fomos dormir e eu não conversava com ele e estava chorando até que ele me perguntou o que tinha acontecido e eu disse. Ele teve a coragem de dizer que tinha direito de ter a privacidade dele. Eu chorando disse a ele que tinha ciúmes e ele nem se comoveu. A sensação que tinha naquele momento era como se a minha dor, minhas lágrimas o irritava. Fiquei fria com ele por dias e ele o tempo todo me cercava. Chegou até mesmo a me dar presentes, coisa que não fazia. Com o passar dos dias, a situação continuou a mesma. Ele não via mais nada das coisas que eu postava, ignorava completamente e sempre postava fotos dele com frases bíblicas, como fazia logo no início comigo. Olha isso, vou parar aqui, que ela falou que agora vai entrar na virada do ano. Deixa eu falar coisas aqui, que tá muito gritante pra mim, eu já passei por coisas parecidas também. Vou voltar aqui. Gente, pastor, hein? Falando com ela, eu vou orar pela irmã. Gente, eu tive relacionamento, entre aspas, não foi amoroso, tá? Mas foi próximo de certa amizade, negócios, vamos dizer assim. Ok, Deus depois me revelou um psicopata desses aqui, ó. Se passava por pastor também, viu? Olha que bonitinho, é bem igual, mesmo padrãozinho, né, de comportamento. Gente, a namorada dele, eu já via o estrago feito na vida dela pelo convívio com ele. Eu não tinha tido ainda a revelação de Deus sobre ele, mas eu via que tinha umas coisas muito fora do lugar, sabe? Ele, de certa forma, influenciava ela, induzia ela a beber. Depois ele fazia as coisas na frente dela, provavelmente devia falar pra ela que ela tava bêbada, não duvido nada. E aquela coisa da nossa intuição, que a gente percebe que tem algo fora do lugar, mas enquanto não vê a revelação de Deus, a gente não consegue ver com os olhos espirituais o que de verdade é. Depois cai a ficha, né? Quando Deus revela, é por isso que aquele dia, agora tudo se encaixa. E eu lembro que no caso, tá, teve uma situação comigo e ele ficou ligando, queria saber, mas não é porque ele estava interessado em mim, não. Ele estava interessado em saber o meu sofrimento, porque era algo que eu estava tendo de dificuldade na minha vida. E ali Deus me revelou de verdade a perversidade, né? O ódio desse homem maligno, perverso, misógino por mim e toda mulher, inclusive pela namorada dele na época. Gente, vocês acreditam que eu tentei falar pra ela de uma forma assim, eu não sabia ainda, como eu acabei de falar, que era narcisista, mas Deus já tinha me mostrado que tinha algo muito estranho ali. Ele não estava preocupado em saber se eu estava bem, ele queria saber o meu sofrimento, ele queria se alimentar, ter prazer de ouvir eu chorar, eu contar, entende? E aí eu fui falar com ela pra falar, pedir desculpa porque eu não pude atender, porque, gente, a pessoa nem falava direito comigo. De repente, quando soube dessa situação que eu tava passando, ficava mandando mensagem, tentando me ligar como se fosse o meu melhor amigo na face dessa terra. Ali eles se entregam, né? É incrível, Deus revela, por isso é tão importante a gente ter o discernimento de espírito. Você sabe que eu fui tentar alertar ela falando que ele tinha tentado me ligar e mandado várias mensagens? Sabe o que ela falou? Na hora ela falou, ah, é? Aí ela ficou muda e falou, ah, deve ter sido pra orar.
E eu pensei, não tem jeito, essa eu não posso nem... Depois que Deus me revelou, falei, eu não vou avisar, porque se eu avisar, ela ainda vai contar pra ele e não vai mudar nada, né? Se bobear, tá com ele até hoje, eu não sei porque eu dei contato zero pra todo mundo. Foi tudo de uma vez. E outra coisa que você falou aqui, igualzinho o meu ex-sociopata, tá? Eu já morrendo de ciúmes dele, era com uma pessoa da minha família ainda que ele usou, tá? Pra me pôr esses ciúmes. E um momento de desespero, né? Eu achando que ele ia me acolher ali, ia me proteger, ia falar, não, Cris, não fica assim, imagina, meu amor, não é isso. Comecei a chorar, ele olhou pra minha cara e falou assim, para com a palhaçada, pode parar com o teatrinho. E me expulsou de dentro do quarto, trancou a porta e eu chorando que eu nem sabia direito o que era aquele choro, porque eles fazem uma coisa na nossa cabeça que ninguém entende. Uma confusão, uma maldade, uma coisa que não dá. Eu tava desse jeito, eu já não sabia mais o que era, o que não era, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim. Deus me levou pro outro lado do mundo, Deus é maravilhoso, Senhor, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. E ele se lascou, não que eu deseje isso, sabe, mas quem faz o mal, colhe depois, Deus faz justiça por nós, não fui eu que fiz, não, foi Deus. Voltando aqui, gente, ai meu Deus, que relato bom esse, hein? Deu até presente pra ela, ó, coisa que ele nunca fazia. Do que é capaz, né? E aí ela chorando, ele se irritava, se irrita, acha ruim, eles pensam muitas vezes que você tá manipulando eles, porque quando ele chora é pra manipular, né? Com o passar dos dias, a situação continuou a mesma, ele não via mais nada das minhas mensagens, me ignorava completamente, sempre postava fotos dele com frases bíblicas. Na virada de ano, de 2023 para 2024, olha, é recente, hein? Ele foi convidado para pregar em uma vigília. Eu queria ir com ele, mas ele não deixou. Fiquei em casa após meus pais jantarem e irem dormir cedo. Fiquei esperando ele chegar sozinho e chorando, pois sempre passávamos a virada do ano juntos e nada tirava da minha cabeça que ele estava com outra. E por isso não quis que eu fosse ver com quem ele estava. Que não fosse para ver quem é. Quando ele tinha chegado na igreja, me mandou uma foto e avisando que tinha chegado. Eu enviei uma mensagem dizendo que Deus abençoasse ele e tinha dito que sabia onde era, pois já tinha ido lá. Você não é boba, não. Fiquei olhando por diversas vezes o WhatsApp para ver se ele tinha entrado, né? Então ele me ligou dizendo que estava indo para minha casa e logo depois entrou no WhatsApp e eu o vi online por um tempo e nem sequer abriu a mensagem que havia enviado. Isso me rasgou por dentro, e quando ele chegou, fomos dormir e logo cedo ele iria embora, pois voltaria para almoçar comigo e a minha família. Quando chegou estava super estranho, sentia como se ele estivesse com raiva de mim, mas não sabia o que era. Ele entrava no WhatsApp toda hora e eu ficava vigiando sem ele ver, sem que ele soubesse. Em um momento que cheguei na mesa onde estávamos fazendo churrasco, ele tinha acabado de pegar no telefone. Sentei perto dele e ele logo guardou. Não consegui esconder, logo levantei da mesa, saí de perto dele, fui para minha casa, segurando para não chorar e minha família perceber. Logo ele desceu e perguntou o que tinha acontecido e eu disse o que ele tinha feito. Que cheguei perto dele e ele escondeu o telefone e ele disse que estava conversando com o filho. Aí não teve jeito, ele foi embora e eu fiquei arrasada. Meu aniversário era na primeira semana do ano. Ficamos desde o dia 1 de janeiro sem nos falar e no meu aniversário me mandou uma mensagem fria, como se fosse para qualquer pessoa. Sem sequer um emoji ele colocou. Eu agradeci, ele demorou horas para abrir a mensagem que havia enviado e não disse nada. Aí eu já paro aqui. Gente, mas aí eu vou falar para vocês, né? É demais, né? Sabe por quê? A abstinência, o vício, o vínculo traumático é horrível. Meu pai do céu, eu passei por isso. Só com esse sociopata, interessante. Com os outros eu não vivi isso. Esse aí foi no profundo mesmo, sabe? Da maldade. Já fazia tudo de caso pensado. Ele era alcoólatra e era a mulherada que não acabava mais. Adorava ferir as pessoas, sabe? Eu não consigo entender de onde veio esse ódio dele. Porque a mãe dele um doce de pessoa, o pai mais quietão, mas era um bonzinho, sabe? Eu não sei de onde veio isso. Mais pro pai, pro lado do pai do que pra mãe.
A mãe era muito querida, gente, e ela sabia que ele era um traste. Ela tentou até me falar um dia, mas eu não tinha como saber, não tinha, totalmente cega, totalmente. Te mando uma mensagem friamente, como se você fosse qualquer pessoa. Gente, eles amam fazer isso. Eu tive um, já outro, tá? Ai, gente, eu vou te contar que não é pouca gente, não. Esse eu namorei um tempo e eu lembro até hoje que era assim... Toda vez que a gente combinava de ir em algum lugar, por exemplo, vamos comer fora, aí tinha combinado com outros amigos, amigas. Dessa vez que foi a que mais marcou pra mim, tava eu e mais 2 amigas e ele ia lá encontrar comigo. A gente ia comer e depois a gente ia resolver umas coisas. Tá, ele chegou, estava assim, minha amiga aqui, a outra aqui, eu aqui. Ele chegou e cumprimentou todo mundo igual, como se eu fosse... elas. Não me deu um beijo, não me deu nem que fosse no rosto, um selinho, nada. Me tratou como se eu fosse qualquer outra pessoa. Eu achei aquilo tão estranho, gente, aquela coisa que a gente fica meio em dúvida, né? Será que é vergonha? Será que ele não quis me beijar na frente delas para não constranger? Não tem desculpa. Fez de propósito mesmo, para eu ficar lá sem entender. Me sentindo... Eu nem senti rejeição, não. Eu só fiquei pensando que tentando dar sentido ao que não fazia sentido, né? É desse jeito. Mesma coisa ele fez aqui, ó. Aí te manda essa mensagem fria como se você fosse qualquer pessoa. Essa é a intenção. E aí você ainda agradece. Tinha que ignorar ele, né? Que a gente não consegue nessa época, eu também não ia conseguir. Daí então não o procurei mais, estava decidida a não o vê-lo, nunca mais. Mas juntei meus cacos e o ignorei completamente, o apaguei do meu celular e desbloqueei a minha foto do perfil. Assim ele não iria pensar que havia o excluído, mas não teria acesso a mais nada. Então no dia 16 de janeiro ele me ligou. E como não tinha um número salvo, eu atendi sem ver. Já estava planejando uma viagem para o final do mês, decidida a ser feliz. Quando o atendi, ele veio perguntar se eu estava bem. Disse que tinha entregado um propósito de oração pela minha vida. Ixi, repreende em nome de Jesus. É macumba, chuta que é macumba. Oração contra, só se for, né? Oração das trevas. Isso era mais de 18 horas da noite e que Deus tinha mostrado para ele algo da minha vida e que estava me livrando de algo ruim. Eu agradeci e não dei confiança. Ele pediu para me ver, disse que queria conversar comigo. Foi na minha casa, aí que tá, viu, lascou, quer ver? Ela vai ter recaída. Foi na minha casa, me pediu perdão e eu, muito resistente, cansada e muito machucada com tudo, questionei. Está me pedindo perdão pelo quê? Né? Você não fez nada, né? Já que nunca assumiu que tínhamos nada e sempre dizia que não queria se casar novamente, então ele me respondeu, estou te pedindo perdão se te magoei, se te fiz algo. Não teve coragem de assumir que tinha outra ou que estava interessado e não foi correspondido e quis voltar. Mas não sei o que aconteceu comigo, estava tão bem sem ele. E foi ver ele de volta e acabei cedendo. Foi só vê-lo de volta, é lógico, porque tá lá o vício ainda. Logo pensei comigo, ele nunca me pediu perdão, sempre voltava puxando assuntos de outras formas, dessa vez deve estar realmente arrependido, só que não. Pensou a boba aqui. Todas as vezes que me magoou, eu me afastava, fugia dele, mas ele sempre conseguia me pegar de volta. Uma vez dizendo que estava passando mal e que precisava de mim, outra que o irmão estava com câncer e não estava bem, e eu sempre acreditava. Gente, eles e elas fazem isso. Isso já aconteceu comigo, com uma amizade também. Os coitadinhos, tem dor de mim. Sempre eles vão contar história triste, né? Pra amolecer o que já fez de errado, de ruim, pra você ficar com dó. Hoje eu não tenho mais paciência quando começa com essa ladainha, contar a história triste. Eu falo, tá, mas não foi isso que eu perguntei. Credo, como você é insensível. Pensei que você ia conseguir. Não tenho paciência, tolerância zero com vocês, narcisastada. Narcisistaiada. Sei lá como é que fala isso. Vai encher o saco de outro. Tenho mais o que fazer na minha vida. Quando a gente sabe com quem a gente tá lidando, gente, tem que se posicionar, tem que cortar o mal pela raiz, sim. Não é faltar respeito, não, mas
Não tem aquela... e ficar se sentindo culpada. Não fiz nada de errado, não. Olha isso que ele fez aí com você. Chorou, pediu perdão. E aí ele, o irmão tá doente, ele não tá bem. Aí comigo inventava as coisas. Aí lembrava da avó que morreu há 30 anos atrás, para mudar de assunto porque tinha feito coisa e eu tinha já a revelação de Deus, já tinha visto que era uma mentirosa. E aí eles tentam tirar o foco daquilo, entendeu? E você esquecer, passa batido. Só que não, foi contato zero, libertador, delicioso. E ela continua, como fui cega. De janeiro até junho estávamos super bem. Havíamos tido um desentendimento, mas eu disse pra mim, dessa vez não me calo e eu vou falar. Ele havia voltado a ignorar quando mandava mensagem, não me respondia, não me avisava quando chegava em casa e, por outro lado, quando eu não avisava que tinha chegado em casa, ele até me ligava. E eu boba achando que era porque ele me amava e se preocupava comigo. Controle. Ele foi em minha casa e eu disse tudo, que não estava gostando das atitudes dele. Ele disse que era coisa do diabo, que sempre orava por mim. Por vezes falava se justificando as coisas que dizia fazer para mim. Sempre que o questionava, ele fingia passar mal, odiava quando ele fazia isso. Teve uma vez que fingiu desmaio, que estava vomitando e eu ficava realmente preocupada. Gente, eles fazem isso, eu já vi mulher narcisista fazer isso. No outro dia aparecia outra pessoa. Meu Deus, como fui boba. Me mandava oração pela manhã, mensagem para saber se cheguei no serviço, perguntava se já tinha tomado café, almoçado, me ligava quando não o respondia. Em um final de semana de junho fomos para a casa dele e logo chegando lá vi tudo super limpinho e estranhei e ele disse que foi a mãe dele. Olha que interessante. Vi uns grãos de feijão no chão e eu perguntei se ele tinha cozinhado feijão e ele disse que não. Aí eu disse, então por que tem feijão no chão? E joguei nele e ele disse, foi a minha mãe. Fui na sala e vendo a estante encontrei uma pinça de sobrancelha e perguntei... Gente, eu acho que esse homem ainda é casado. Eu perguntei de quem era e ele disse que devia ser de alguma irmã dele, sendo que todas são casadas, moram longe dele e ele não ficava em casa. Para mim foi o fim. Não tive forças para ir embora, terminei de assistir um filme. Ele ficou fingindo estar dormindo. Quando viu que ia deitar, veio me abraçar querendo ter relação, mas me afastei e me encolhi no canto. Pela manhã, quando eu acordei, ele já tinha acordado e feito café. Sempre dizia que aos domingos ficaria com a mãe, pois não estava bem de saúde. A mãe dele, né? E eu mais um sonho aquela noite. Acordei com uma voz em meus ouvidos. Ele está te traindo, como se tivesse alguém de longe gritando, tentando me alertar. Eu arrumei a cama, vesti minha roupa. Ele veio me dar café e eu não aceitei. Vai que é veneno. Chuta que é macumba. Me deixou em casa e foi embora, não me mandou uma mensagem sequer me avisando que tinha chegado. Vi ele online por mais de 1 hora. A manhã toda ele entrava e saía e ficava de 5 a 10 minutos. 1 hora ficou mais de 30 minutos direto e isso acabou comigo. Desde então, faz 44 dias que não o vejo. Diferente da última vez que havia ido embora, dessa vez eu sinto que dói mais. Eu sinto que ele está com muita raiva de mim. Dessa vez fiz como das outras vezes, fui embora sem olhar para trás. Bloqueei ele das minhas redes sociais, apaguei dos meus contatos e não desbloqueei a minha foto. Embora ele sabe que não o bloqueei no WhatsApp, pois ele tem uma assinatura em meu cartão de crédito que logo vou desvincular de mim. Nunca disse isso, esse é o final do relato dela, gente. Nunca disse isso pra ninguém, você é a primeira pessoa depois de Deus a ouvir isso que passei, pois sei que ninguém me entenderia e me julgaria e já estou sofrendo demais por me permitir qualquer outro abalo emocional. Para me permitir qualquer outro abalo emocional. Tive tantas crises, ficava sem comer, chorando, pensava nele noite e dia, me destruía. Só de cogitar a ideia dele estar interessado em outro alguém. Meu cabelo caía, comecei a dar caspas enormes, feridas no rosto, de medo, ansiedade. Meu Deus, não sei nem explicar o que senti. Quando imaginava que iríamos separar de vez, era como se abrisse um abismo na minha alma e ficasse um vazio enorme. Nada tinha sentido, nada tinha graça, tudo me lembrava ele.
Agora, depois de tantos anos de dor e lágrimas, creio que acabou. Através dos seus vídeos pude ver todos os gaslighting que ele fazia comigo, os tratamentos de silêncio e todos os pequenos e longos descartes, embora todos os afastamentos partiram de mim. Sem dúvidas nenhuma, sei que todos foram ocasionados, intencionados e planejados por ele. Exatamente, covardes, né? Ele provocava você a dar esse descarte. E ainda você ficar aí sofrendo, ainda com sentimento de culpa. E depois, quando ele voltava o príncipe encantado, né? Depois ele dava os coices dele, mostrando quem era, né? E pra que veio. E ela termina dizendo: apesar de toda a dor que ainda sinto em minha alma, sinto um amor tão grande de Deus por me amar de uma forma tão poderosa e ter me tirado desse abismo. Me sinto perdoada e protegida pelo Senhor. Sei que em uma hora tudo isso irá passar e não irá doer mais e que tudo ficará bem. E ela diz: comecei a escrever meu relato, era 10 horas da manhã e finalizo agora às 13h42 com 5 páginas de um pouco do que vivi esses 7 anos. Uau! Olha, eu vou falar pra você. Você diz que ele veio oferecendo essa proteção, né? Que provavelmente já não teve na sua infância vinda do seu pai. Aí, o que que acontece? Muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é e a gente não sabe o amor que Deus tem por nós. Então, como é que você vai se amar? Né? Então, tem que trabalhar a sua identidade, tem que trabalhar essas feridas, os traumas lá da infância. Vem participar se você ainda não está inscrita na imersão, Curando Feridas Emocionais. Essa imersão vai fazer grande diferença no percurso, na caminhada de cura e libertação desses abusos, porque eles entram na mente, gente. É algo tão das trevas, tem que cancelar tudo isso. É Deus acima de tudo. Terapia, se você não falou nada de terapia, tem que fazer terapia, ok? Se você não tem condições, busque, porque tem locais que oferecem terapia gratuita. Qualquer coisa me chama no privado, tá bom? Que a gente conversa mais sobre isso. Mas assim, gente, uma vez que Deus revela e que nós sabemos que estamos lidando com seres que são das trevas, pessoas que estão ali realmente para te fazer mal, te causar danos. Olha aqui, tudo que ele fez com você, tudo de caso pensado, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele tinha essa intenção realmente de te ferir. Se ele é ferido, se ele tem os traumas, o problema é dele, ele que vai buscar, se trata, vai se tratar e não jogar o veneno em cima dos outros e tentar prejudicar o outro para tentar aliviar a dor dele. E aí é onde entra nosso amor próprio, porque Deus não quer isso para nossas vidas, que você fique com uma pessoa que é uma pessoa que não tem temor a Deus, que não te ama, que é um misógino, um infeliz, né? Uma pessoa maldosa. Você mesmo falou, como pode uma pessoa ser tão má assim? Sim, existe. E ainda se faz de pastor. Uma coisa que me chama a atenção você falar no começo aqui, né, que, meu Deus, como foi aterrorizante assistir seus vídeos e ver que foi exatamente tudo que eu vivi. Aterrorizante não, é libertador. Pense no lado bom. Deus te revelou, Deus te livrou. O inimigo não teve poder, né? Dessa vez, você precisa fechar todas as brechas, totalmente. E eu vou falar pra você, se ainda tem um vínculo traumático, isso aí fica anos, gente. Tem que quebrar isso espiritualmente falando. Terapia, porque existem as emoções também, que eles alteram aí a parte hormonal. Cuidar do nosso físico também. Tem que estar em equilíbrio, corpo, alma e espírito. Porque eles vêm para roubar, matar e destruir. Tá bom? Você tem um bom coração, ele conseguiu aí brincar com você há um tempo, mas chega, o tempo dele acabou. Agora sim, Deus já fez. Agora é você se posicionar e fazer também a sua parte, que Deus já te deu autoridade para você ir atrás e fazer essas coisas que eu acabei de falar, né? Se você não faz terapia, busque, vem fazer imersão, porque vai te ajudar muito nesse processo, com certeza. É um dia de cada vez. O mais importante é você entender que realmente isso daí foi um engano das trevas, né? Que veio para tentar realmente tirar a tua alegria de viver, mas Deus não permitiu. Ok? Então assim, não queira nem ver pintado de ouro. Se ele tentar entrar assim, você falou que tem alguma coisa vinculada a ele ainda, o cartão, né? Ele vai usar disso. Ó, vou te falar outra coisa, se você encontrar com ele pessoalmente, você cai de novo. Se nesse momento da vida hoje, você cai de novo.
evita ao máximo, não fale com ele pessoalmente, não marque encontro, não que seja lá o que ele quer falar, não responde mais, resolve o negócio do cartão. Se for pouca coisa, vale mais a pena você deixar pra lá. Esquece de vez, sabe? Porque às vezes a gente deixa essa brechinha ali, é como se a gente precisasse, é como se, ai, se ele voltar, então, então eu não sou nada como ele me fazia sentir, então eu importo. Sim, você importa, mas não é pra esse traste, porque ele é incapaz de te amar. Ele é incapaz de amar qualquer pessoa, entende? Não é que você não seja merecedora de amor, você é muito amada pelo teu Criador, e isso te basta, isso nos basta. E aí a gente só vai ser dependente do amor de Deus, do nosso Pai amado, celestial, e de mais ninguém, de mais nada. Ok? Esse cara, esse falso pastor, esse charlatão, né? Esse psicopata das trevas aí, enganando muita gente, porque você acha que você é a única? Você mesma falou, e eu ainda acho que ele ainda é casado com essa mulher aí, viu? Esse negócio de ter mulher aí na casa, não sei se é amante por aí ou se é a mesma mulher ainda. Talvez ele nunca tenha se separado. Vai saber, né? A gente não sabe. Deus sabe de todas as coisas. O que importa é que você tá liberta. Então, não deixe voltar, porque quando o Satanás volta, ele manda os demônios ainda 7 vezes pior. Então não deixa ele brincar mais com você não, tá bom? Valorize-se, ele não é o único, nem o primeiro homem na face da terra. Fique firme em Deus, que Deus vai trazer um homem de verdade para você, que realmente seja um homem que teme a Deus, um homem que tem princípios, valores, e não esse ser aqui. Agora, cuide de você, tá bom? Muito obrigada, você é muito linda e especial. Obrigada mesmo, eu amei ler o teu relato, eu sei que, né, vai abençoar a vida de quem tá aqui ouvindo, né, quem leu fui eu, ouvindo tudo que você colocou aqui em palavras no papel para ajudar outras vidas. E eu tenho certeza que isso também já está sendo parte do processo, né, de cura na sua vida também. Assim Deus faz. Beijos no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!